Hello, babies! Como vocês estão? Tudo bem? Prontos para mais matemática? Olha que mega interessante. Nós vimos na aula anterior, no vídeo anterior, pode procurar aí no canal, a questão das medidas de volume. E hoje nós vamos ver especificamente o volume do cubo e do paralelepípedo. Eu trouxe aqui os meus brinquedinhos, tá? Então, olha só, eu tenho o cubo e tenho aqui o paralelepípedo, ok? E olha só que interessante, a gente vai aprender a calcular o volume do cubo e do paralelepípedo. E eu vou logo para a explicação, tá certo? Adoro! Segura aí a fórmula. Quando eu vou, preste atenção, vou desde o início, ó. Quando eu vou calcular a medida, eu vou pelo metro, né? Então, eu vou calcular a medida. Então, eu vou calcular a medida de cada aresta. Não, eu vou calcular a base, certo? Ó, base, tá? Isso é um metro, beleza? Quando eu vou calcular o metro quadrado, eu vou calcular a área. Então, são duas medidas, base vezes altura. Quando eu vou calcular a medida de volume, para eu saber o volume do objeto, eu vou calcular três medidas, base, altura e profundidade, ou largura, certo? Tem essas duas nomenclaturas, ok? Isso ocorre com o cubo, com o paralelepípedo, tá bom? Dos dois. Então, olha só, qual é a fórmula do cálculo das medidas de volume? Três cálculos, né? No caso, perdão, três medidas. É o cálculo de três medidas. Base ou comprimento, vezes altura, vezes largura ou profundidade, tá? Porque a largura e a profundidade dão o mesmo sentido. Então, lembre-se, quando você vai calcular a medida do volume de um objeto, são três medidas, é vezes. Uma vezes a outra, vezes a outra. Como é multiplicar, não importa quem você pegue primeiro. O importante é que você multiplique as três, certo? E lembrando que, por exemplo, se aqui fosse 2 centímetros, é 2 vezes 2, 4. Vezes 2 é 4 vezes 2, né? 2 vezes 2, certo? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Dá 8 metros cúbicos. Ou 8 centímetros cúbicos. 8 decímetros cúbicos. E assim vai. Entendeu? Visualizou aí o negócio? Muito legal, né não? O paralelepípedo, olha, parece minha caixinha, ó, mas não é, ela é uma madeirinha, tá? O paralelepípedo é a mesma coisa, não importa. Você só tem que lembrar o seguinte, o cubo, como as faces dele são quadrados, uma das características do quadrado é que as quatro medidas, os quatro lados têm a mesma medida, são iguais. Então, muitos livros vão fazer assim, ó. Vai ter um cubo, aí vai ter só 5 centímetros. Aí você vai se perguntar, vala meu Deus, cadê as outras medidas? Gente, qual é a característica de um quadrado, que é a face do cubo? É que os quatro lados têm a mesma medida. E o cubo é feito de quadrados e é feito de faces de quadrados, certo? Então, a característica do cubo é que as arestas dele têm a mesma medida, tá? Por isso que ele é uma figura geométrica diferente das outras, tá certo? Então, por essa característica, o autor do livro, a professora na prova, a atividade, ela não é obrigada a colocar cada medida um valor, não. Tá bom? 5, 5, 5. Não, não é. Ela pode colocar aqui só 5 e você já tem que visualizar esse detalhe, tá bom? Então fica aí a dica. No caso do paralelepípedo, não. Porque como ele é um formato diferente, as medidas dele também vai ser diferente. Combinado? Lembrando sempre que a medida de uma é a mesma medida da seu lado paralelo. Certo? Ó, esse é a mesma medida, esse é a mesma medida. Como esse é a mesma medida, tá vendo?
Então, também é uma característica do paralelepípedo. Mas você vai ver aí no desenho, por exemplo, aqui tem 6 centímetros, aqui tem 3 centímetros e essa largura aqui, ou profundidade, tem 2 centímetros. Então, como é que eu faço? 3 é 6 vezes 2 vezes 3. Beleza? Ok? É muito fácil, é só você lembrar desse detalhe. Então, qual é, para poder você fechar de vez, o cálculo, a fórmula que você vai calcular o volume do objeto? São 3 medidas. Base ou comprimento, vezes altura, vezes largura ou profundidade, tá? Você vai encontrar esses nomes aí diferentes, tá certo? Só isso, tia Lili. Só isso. E show de bola. Combinado? Até a próxima.